Você já percebeu como Hollywood parece viver em ciclos estranhos? Primeiro vem o glamour, tapetes vermelhos, discursos emocionados, prêmios bilionários, filmes que moldam gerações, celebridades transformadas em ídolos globais. E então, de repente, tudo é interrompido por um escândalo gigantesco. Um nome poderoso cai, manchetes explodem, redes sociais entram em combustão, vídeos viralizam, especialistas comentam, o público se choca. E depois, silêncio. Algumas semanas passam, surge outro assunto, um novo lançamento, uma nova polêmica. E aquilo que parecia o maior escândalo da década começa a desaparecer do debate público. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Por que esses escândalos parecem seguir sempre o mesmo roteiro? Porque quando você começa a olhar além das manchetes e passa a observar os bastidores, você percebe que o problema raramente é isolado. Ele faz parte de um padrão. Um padrão que envolve poder concentrado, influência desproporcional, conexões estratégicas e principalmente silêncio. Hoje você vai entender o lado que Hollywood não quer que você saiba. Não estamos falando de teorias mirabolantes. Não estamos falando de acusações sem base. Estamos falando de padrões históricos, relatos documentados, estruturas de poder e mecanismos de proteção que se repetem há décadas. E quanto mais você conecta os pontos, mais difícil fica ignorar o desenho que começa a surgir. Hollywood não vende apenas filmes. Hollywood vende sonhos. Vende narrativas de superação. Vende histórias de justiça. Vende heróis que derrotam vilões. Vende romances impossíveis que se tornam realidade. Vende a ideia de que talento e trabalho duro são suficientes para alcançar o topo. Mas por trás dessa vitrine existe uma engrenagem extremamente controlada. Pouquíssimos estúdios dominam a produção global. Pouquíssimas agências controlam os maiores talentos. Pouquíssimos investidores decidem quais histórias merecem milhões e quais jamais verão a luz do dia. E quando você concentra tanto poder em tão poucas mãos, algo inevitável acontece. O sistema começa a se proteger. Ao longo das últimas décadas, diversos escândalos vieram à tona envolvendo figuras influentes da indústria. Produtores acusados de comportamentos abusivos. Executivos envolvidos em esquemas ilegais. Artistas ligados a ambientes controversos. E em muitos desses casos, a revelação trouxe à tona uma frase recorrente dita por profissionais da própria indústria. Todo mundo sabia. Essa frase é mais assustadora do que qualquer manchete. Porque ela revela que, muitas vezes, o problema não era invisível. Ele era ignorado. Mas ignorado por quê? Porque Hollywood não é apenas uma indústria criativa. É um ecossistema econômico gigantesco. Bilhões de dólares em contratos. Milhões de empregos indiretos. Marcas, patrocinadores, premiações, plataformas de streaming, acordos internacionais. Quando uma figura poderosa movimenta cifras astronômicas, confrontá-la pode significar prejuízo para muita gente. E é assim que começa o primeiro mecanismo, a conveniência coletiva. Vamos analisar o padrão. Um escândalo surge. Uma denúncia aparece. Inicialmente, há descrédito. A pessoa acusada nega. Advogados entram em ação. Assessores de imprensa publicam comunicados. A narrativa é controlada com cuidado milimétrico. Se a pressão aumenta, surgem acordos confidenciais, pagamentos extrajudiciais, cláusulas de silêncio, documentos lacrados. E se, mesmo assim, o caso explode publicamente, o roteiro continua previsível: afastamento temporário, pedido de desculpas cuidadosamente redigido, internação voluntária, promessa de reflexão, rebranding estratégico. Meses depois, surge um novo projeto. Uma nova oportunidade. Uma nova narrativa. Mas o que raramente se discute é o tempo que levou para a denúncia ganhar força. Muitos desses casos ficaram escondidos por anos. Às vezes por décadas. O que isso significa? Significa que existia conhecimento prévio. Existiam rumores. Existiam alertas internos. E mesmo assim, o sistema continuou funcionando. Isso não exige uma organização secreta. Exige apenas um ambiente onde denunciar custa mais do que permanecer calado. E aqui entra um fator psicológico fundamental: medo. Quando falamos de Hollywood, muitas pessoas pensam apenas em filmes. Mas Hollywood é muito maior do que isso. É música. É moda. É televisão. É plataformas digitais. É campanhas publicitárias globais. É influência política indireta. É eventos filantrópicos que reúnem líderes empresariais, artistas e figuras públicas no mesmo espaço. Premiações não são apenas celebrações artísticas, são ambientes de networking de alto nível. Festas privadas não são apenas celebrações sociais, são ambientes onde alianças são formadas, contratos são discutidos e relacionamentos estratégicos são fortalecidos.
Grandes agências representam talentos de diferentes áreas ao mesmo tempo. Um ator pode estar ligado à mesma agência que representa um músico, que por sua vez está ligado a um investidor que financia produções cinematográficas. É uma teia. E quanto mais interligada é a teia, maior é o impacto quando um fio é puxado. Porque quando um escândalo atinge uma figura central, ele pode afetar contratos, parcerias, investimentos e reputações em cadeia. E isso cria um incentivo poderoso para conter danos antes que eles se espalhem. Não se trata de teoria conspiratória. Trata-se de dinâmica de poder e gestão de risco. Empresas protegem seus ativos. E, em muitos casos, pessoas extremamente influentes são tratadas como ativos valiosos. Hollywood funciona com base em reputação. Um ator pode ser extraordinário tecnicamente, mas se for rotulado como problemático, convites deixam de aparecer. Um roteirista pode ser talentoso, mas se ganhar fama de difícil, portas se fecham. Agora imagine alguém que decide denunciar uma figura poderosa. Essa pessoa não enfrenta apenas um indivíduo, ela enfrenta uma rede de relações. E mesmo sem ameaças explícitas, existe algo extremamente eficaz: exclusão silenciosa, telefonemas que param, reuniões canceladas, contratos que não são renovados, convites que nunca chegam. Esse tipo de pressão raramente aparece nas manchetes, mas é profundamente eficaz. Diversos relatos públicos de ex-funcionários, assistentes e artistas descrevem exatamente isso. Uma cultura onde o medo não precisa ser declarado. Ele é entendido. E quando o medo se combina com contratos milionários e ambições pessoais, o silêncio se torna compreensível, ainda que trágico. Existe algo que Hollywood faz melhor do que qualquer outra indústria no mundo: contar histórias. E quando surge um escândalo, a habilidade de contar histórias não desaparece. Ela é redirecionada. Comunicados cuidadosamente estruturados. Entrevistas selecionadas. Estratégias de relações públicas que transformam vilões em figuras complexas. Narrativas de redenção. A opinião pública é moldável. O ciclo de notícias é rápido. E a memória coletiva, muitas vezes, é curta. Quando surge um novo lançamento, uma nova polêmica, uma nova tendência viral, a atenção se desloca. E aquilo que parecia imperdoável começa a perder intensidade no debate público. Isso não significa que todos os casos são apagados. Mas significa que o tempo, combinado com estratégia, é um aliado poderoso. A questão central não é afirmar que toda a indústria é corrupta. Isso seria simplista. A questão é reconhecer que qualquer ambiente com concentração extrema de poder exige vigilância extrema. Quando poucas pessoas decidem o destino de muitas, o potencial de abuso aumenta. Quando reputação vale milhões, controlar narrativa se torna prioridade. Quando conexões atravessam diferentes setores, o impacto de uma denúncia pode ser gigantesco. E é exatamente por isso que padrões precisam ser observados. Porque a história mostra que estruturas fechadas tendem a proteger a si mesmas antes de proteger indivíduos vulneráveis. E ignorar padrões nunca foi uma boa estratégia. Hollywood continuará produzindo obras incríveis, continuará emocionando o mundo, continuará criando ídolos globais e histórias inesquecíveis. Mas isso não significa que seus bastidores sejam imunes às falhas humanas que aparecem em qualquer estrutura de poder concentrado. Quando o próximo escândalo surgir, e ele vai surgir, observe além do nome estampado na manchete. Pergunte quanto tempo aquilo ficou escondido. Pergunte quem se beneficiou do silêncio. Pergunte quais conexões tornaram possível que o problema durasse tanto tempo. Porque talvez o lado que Hollywood não quer que você saiba não seja um segredo específico escondido em uma sala escura. Talvez seja algo muito mais simples, e muito mais inquietante. O sistema se protege. E sistemas só mudam quando padrões são expostos repetidamente. Se você acredita que esse tipo de análise precisa alcançar mais pessoas, deixa o like agora porque isso sinaliza para o algoritmo que esse conteúdo importa. Se inscreve no canal porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais nessas conexões e explorar outros bastidores do poder. E comenta aqui embaixo, qual outro tema você quer ver analisado no próximo episódio. Porque enquanto houver silêncio, sempre haverá algo a ser investigado. E a verdade pode até demorar, mas ela sempre encontra um caminho.